Glórias a Deus. Os músicos permaneçam aí, por favor, tá? Glória a Jesus. Paz do Senhor para os irmãos. Meus irmãos, confesso que eu disse comigo, hoje eu vou para a igreja, para a casa do Senhor, vou me alimentar, vou adorar a Deus. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Talvez você já ouviu essa mensagem, eu já ministrei essa mensagem. Mas é aquilo que Deus pôs no meu coração para hoje. E quero te dizer, a palavra do Senhor se renova a cada dia. Porque ela é viva e eficaz. Ela se movimenta, ela não fica parada. Ela vai daqui, vai para lá, vem para cá, o Espírito Santo movimentando, vai tocando no meu, no seu coração, vai avivando a igreja. Aleluia. Então, meu irmão, neste momento dessa meditação, não deixe de adorar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe nosso querido irmão diácono Joaquim. Bênção de Deus aqui por esse suco, viu? Deus continue te abençoando grandemente. Aleluia, Jesus. Hoje de manhã um irmão me disse assim: pastor, depois da escola dominical, quer tomar suco? Então se esforce para ser um pregador. Eu dei risada. Eu dei risada. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo. Livro do profeta Daniel, capítulo 5. Rapidamente, vou fazer uma leitura aqui. Os irmãos acompanhem, por favor. E vamos discorrer aquilo que Deus tem para nós. Glória a Deus. A Ele toda a honra e toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, porque Ele é o único digno aqui, irmão, de adoração. Capítulo 5, versículo 1 diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse neles o rei, e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém. E assim beberam neles o rei, os seus grandes, as mulheres, as concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro e de prata, e de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Mas na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem, e escreviam de fronte dos castiçal, na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos os turbaram, e as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. E ordenou o rei com força que se introduzisse os astrólogos, os caldeus, os adivinhos. E falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler essas escrituras e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, e trará uma cadeia de ouro no pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler as escrituras, nem fazer saber o rei a sua interpretação. Amém. Tomai os vossos assentos e não deixe de dar glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, por 3 vezes na Bíblia, Deus se manifesta de uma forma especial, a qual Ele escreve em algum lugar. A primeira vez onde Deus escreve, foi quando Deus, lá no Êxodo, quando Deus então determinou os 10 mandamentos, e disse a Moisés: Moisés, sobe até o monte, ali vou te revelar os meus mandamentos. E quando Moisés subiu ao monte, no Êxodo, no capítulo 31, e o que eu vou falar aqui está no Êxodo 31 e Êxodo 34, tá? Se você quiser conferir. Todos conhecem a história. Moisés então sobe do monte, o povo fica embaixo, mas era para o povo ficar orando e ficar se regozijando na presença do Deus vivo, Deus verdadeiro. Moisés então sobe ali e Deus lavra a pedra
dos 10 mandamentos, e com o seu dedo ele vai escrevendo mandamento por mandamento. Aleluia. E diz a Bíblia que, de repente, Deus para de escrever, pastor, e diz: Moisés, desce lá embaixo, meu filho, porque o teu povo, Moisés era o líder, tem se corrompido. Moisés pega aquelas tábuas pesadas, irmão, não sei se pôs nas costas, se pôs no braço e vai. Eu sei que ele desceu com as tábuas. E quando ele chega ali, o povo nas orgias, na idolatria, tinham recolhido todas as medalhas de ouro que eles tinham ali, que eles tinham trazido lá do cativeiro lá do Egito. Aquelas pulseiras, colar e brinco, e derreteram e fizeram um bezerro de ouro. Estavam adorando o bezerro, irmão. E Moisés, então, irado, levanta as tábuas e quebra as tábuas no chão. E as tábuas se quebraram. E Moisés ali com aquela ira, imagine, se Moisés está virado, imagine Deus, né? E diz a Bíblia que depois de quebrado aquelas tábuas, de tudo já acertado, e Moisés deu o sermão para o povo, Deus então chega para Moisés de novo e diz assim: Moisés, aquelas tábuas que tu quebrastes, lembra? Pois agora eu vou novamente escrever nas tábuas. Só que agora você vai lavrar as tábuas e vai subir, e eu vou escrever novamente as mesmas palavras que eu tinha escrito nas primeiras tábuas. Irmão, quando eu meditei nessa passagem aqui, o Espírito Santo me levou a algo que eu creio que, se Deus endereçou essa palavra, é porque tem gente aqui, tem endereço certo. Tem pessoas precisando de ouvir essa mensagem. Você crê assim? Amém? Não tenha medo de levantar a mão, não. Dá glória a Deus. Não tenha vergonha também, porque Jesus não teve vergonha de ir na cruz, né, para nos salvar. Então a gente não pode ter vergonha de glorificar e levantar a mão e adorar Ele, seja onde for. O que Deus ministrou no meu coração, e a lição que eu tenho para nós hoje é aquilo que Deus escreveu sobre a sua vida, porque é Ele que escreve, viu, irmão? É Deus que escreve a nossa história. É Deus que está escrevendo a minha e a sua história. Mas a mensagem aqui é aquilo que Deus escreveu a seu respeito. E por algum motivo, alguma coisa, o inimigo das nossas almas, ou alguma coisa, tirou de você, fez você esquecer o conserto. Preste atenção nisso aqui, viu? Eu quero dizer uma coisa para você hoje. O Deus que escreve a nossa história, Ele te dá uma outra chance hoje. E Ele quer escrever novamente as mesmas coisas que Ele escreveu desde o início. Se você quebrou o conserto, vai pegando aí, com o Senhor. Seja na sua vida pessoal, particular, seja no seu ministério que Deus te deu. Que muitos não estão zelando por aquilo que Deus deu, e é importante e é precioso isso, viu? Porque a Bíblia diz: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. Foi Deus quem nos escolheu. Não pensa você que escolheu Ele, não. Ele que te escolheu, porque Ele te amou primeiro, antes de você amar Ele. E a verdade é que quando eu aceitei Jesus, eu não amava Jesus, pastor. Porque o amor vem com relacionamento. Hã? Eu fui tocado pelo Espírito Santo, pelo impacto da palavra de Deus, que é movida pelo Espírito. E aí eu me decidi, eu disse: eu quero esse Jesus. Aí eu ficava ouvindo, Jesus, eu te amo, e eu ficava procurando, assim, faltava um vazio. Mas aí, de acordo com o seu relacionamento com Ele, você vai aprendendo a amar Ele. Aí você descobre que não foi você que amou e foi para Ele. Ele já tinha te amado primeiro. E Ele te escolheu, aleluia. E diz a Bíblia que Moisés então sobe
E Deus escreve novamente as mesmas palavras, a mesma lei que Ele tinha escrito nas primeiras tábuas. Mas agora era Moisés que tinha que lavrar as tábuas. O que o Senhor me revelou aqui é que eu que preciso decidir agora. Eu preciso decidir. Deus não vai me obrigar a trazer as tábuas aqui para Deus retomar a escrita na minha história. Está entendendo? Você tem que tomar a iniciativa, irmão. Você tem que se apresentar e dizer: eis-me aqui, Senhor. Escreve de novo, Pai. Eu quebrei, Senhor. Por algum motivo, eu deixei de fazer, de obedecer. Desviei do caminho, mas agora, Senhor, eu estou aqui, eu me apresento, Pai, como uma tábua para que o Senhor venha escrever. E tábua lavrada. Sabe o que é tábua lavrada? Tábua lavrada é tábua arrependida, tábua quebrantada, com o coração aberto para receber tudo de novo, irmão. Porque Deus está disposto a renovar a aliança com você. Aleluia! E diz a Bíblia, versículo 34, 29. Moisés, então, ele sobe de novo, e Deus, com as tábuas já lavradas, e Deus vai escrevendo, e terminou. Deus diz: agora tu desce novamente. Diz a Bíblia que desceu Moisés do monte, irmão. E Moisés, quando desceu, Abrão, seu irmão, chegou e disse: mano, teu rosto está brilhando, rapaz. Moisés não sabia. Moisés estava descendo, porque Moisés estava na presença de Deus. Alguém duvida que quando a gente fica na presença de Deus, o nosso rosto brilha? Eu não duvido não, irmão. Estamos falando de coisas espirituais. Coisas espirituais, é forte. Moisés desce do monte e o rosto brilhava. E de repente, o irmão dele, Arão, chega assim e disse: olha, o teu rosto está brilhando, rapaz. Busca o véu, pega o véu, põe o véu na cara, Abrão. Moisés. E Moisés vai e coloca o véu. E Deus deixou uma mensagem para nós aqui. Irmão, nós precisamos, se nós quisermos ser usados pelo Senhor, nós precisamos sempre, preste atenção nisso, estamos voltando à fonte. A glória aqui de Moisés era transitória. A glória, ela resplandecia o rosto de Moisés, mas logo sumia. E por isso o véu foi colocado. Para que o povo, está entendendo? Para que o povo não visse, disse: olha, a glória foi embora, Deus saiu. Por isso que pôs o véu. Porque quando eles viram, Moisés estava com o rosto brilhando. E de repente fizeram o quê? Sabia que a glória ia transitória, então põe o véu aí. Colocaram o véu. Aí a glória ia embora, ninguém via, pensava que a glória estava ali. Tem muita gente enganado, pensando que está com a glória e não está. Está com a bola toda e não está. Está inchado, pensando que faz e acontece, mas precisa voltar para a fonte. Se não voltar para a fonte, as coisas não acontecem. Se não voltar para a fonte, não há salvação, não há transformação, não há resgate, não há levante espiritual. Por quê? Porque precisamos da ação do Espírito Santo. Eu e você somos canais na mão de Deus, aleluia. Eu sempre digo: Senhor, eu sou totalmente dependente do Senhor. Sem o Senhor não posso fazer nada. Por isso que eu digo: Senhor, quando eu vou ministrar, Senhor, que o Senhor possa usar a minha vida e falar através da minha vida, que eu seja um instrumento nas suas mãos. Mas para que eu possa ser instrumento da mão de Deus, eu preciso estar afinadinho, viu? Deus não vai tocar em instrumento desafinado. Nós temos que voltar à fonte. Tem gente que está pensando que a glória está com ele, mas já saiu faz tempo. Pastor, pelo amor de Deus, o que eu faço? Volta à fonte. Volta à fonte. Deus te dá a oportunidade. Deus é o Deus da segunda chance. Porque Deus te chamou para um ministério tão lindo, irmão. Tão lindo, irmão.
Mas tem coisas que está tentando te impedir, tirar a tua visão do reino de Deus. Deus hoje permitiu que eu estivesse aqui ministrando essa palavra para você. Tome coragem hoje e se coloca na presença de Deus com a tábua lavada da sua vida. Deixa Deus continuar escrevendo a sua história. Renove a aliança com Deus hoje, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Segundo lugar, vamos correr, senão não dá tempo. Segundo lugar que Deus se manifesta escrevendo na terra. Primeiro lugar foi, escreveu as tábuas da lei. Segundo lugar, João 8, capítulo 6, versículo 7. Havia uma mulher que tinha sido pega em adultério. E os escribas, os fariseus da época, perseguiram ela, cercaram ela, acuaram ela e começaram a pegar pedra para apedrejar ela, porque segundo a lei de Moisés, aquele que cometesse o pecado teria que ser apedrejado. E aqui nós encontramos o nosso mestre Jesus. Aonde que ele estava, pastor? Escrevendo na areia, na frente do templo. É, pastor? É. Tinha areia lá? Tinha areia. E o que é que o Jesus estava escrevendo? Essa aí é a especulação, irmão, que todos querem saber, mas Deus não deixou revelado. Agora, o Espírito Santo, ele direciona a mensagem, segundo a necessidade minha e sua. Eu creio que o que Jesus estava escrevendo aqui, não importa para nós saber o que era, mas algo que o Espírito Santo colocou no meu coração foi que Jesus jamais, presta atenção, jamais vai deixar de escrever aquilo que Ele tem para a sua vida, por causa de qualquer coisa, qualquer ataque, qualquer perseguição, por ação do homem, não. Jesus não para de escrever. Somos nós que muitas vezes nos afastamos, e não deixamos Ele escrever, mas Ele está escrevendo. Agora, quando Ele achar que deve parar, Ele para. Sabe qual é o momento? O momento quando Ele for te defender. E foi o que aconteceu aqui. Quando Jesus chega, aqueles homens já estavam prestes a apedrejar a mulher, Jesus escrevendo na areia, e Ele para, olha para os homens e diz assim: quem de vocês aqui que não tem pecado, atira a primeira pedra. Falou isso e começou, continuou escrevendo, escrevendo. E de repente aqueles homens, um a um, foram deixando as pedras e foram saindo do recinto e foram indo embora. Aí Jesus novamente para, olha para a mulher. Eles não te condenaram, mulher? Não. Então nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Jesus quer continuar escrevendo a nossa história. Se for preciso, Ele vai parar um momento para poder nos defender contra os ataques do inimigo, contra os ataques. Eu não sei, irmão, mas pode ser que você tenha sofrido esses ataques, né? Vem ataque de todo lado, às vezes, para com as nossas vidas. Vem ataque pela a internet, está infestado, né? Com o que aconteceu aí, ó, eu recebi tantos ataques aí dos colegas, que é do outro lado, mas eu não me intimidei, porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Jesus não vai parar. E se Ele tiver que parar de escrever a minha história, Ele vai parar para me defender. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para sempre. Vamos lá. Em terceiro lugar é aqui que nós lemos aqui, meus irmãos, onde Jesus escreve. Ou seja, Deus se manifesta escrevendo na terra. Foi no palácio do rei. A história aqui, o contexto da leitura que fizemos, fala sobre o momento onde, no capítulo 1 de Daniel, diz que Nabucodonosor sitiou Jerusalém, pega ali parte dos jovens, né, dos eruditos, ali, só a nata ali do povo de Deus, e leva cativo, por permissão de Deus, leva cativo para a Babilônia. E junto, ele então passa no templo e diz assim, ó, pega lá aqueles utensílios bonitos lá, de ouro, que está lá no templo, e vamos levar junto,
para a Babilônia. E eles então levaram até a Babilônia. E aqui, neste momento, aonde eles estão aqui, reunidos, está aqui o Beltesazar, fez um grande banquete no palácio, e de repente ele convida os grandes ali, os seus amigos, ele convida as mulheres, as concubinas. Era uma verdadeira festa, mas era uma festa mundana, era uma festa onde havia orgias, né? Havia idolatria. E naquela festa, naquele meio daquela festa ali, o rei não se contenta e de repente ele lembra, e ele diz assim: escuta, eu trouxe uns utensílios aí, lá do povo, daquele Deus lá, que nós pegamos no templo, e eu estou com vontade de beber naquelas taças ali, porque são taças muito bonitas, muito bem esculpidas. E ele manda então os mensageiros, os servos dele, diz assim, ó, busquem aquelas taças ali, que nós trouxemos, do meio daquele povo que nós trouxemos. E de repente, diz a Bíblia, que na leitura que nós fizemos, que os súditos vão lá e pegam e trazem aquelas taças, e o rei então manda eles encherem com as bebidas ali, e quando ele vai, leva na boca, diz a Bíblia que na mesma hora, uma mão de homem, como de homem, aparece e começa a escrever na parede. E vai escrevendo, e vai escrevendo. Pastor, o que ele escreveu? Está na Bíblia, está aqui. Está aqui na Bíblia, está lá no versículo de número 25. Diz a Bíblia que aquela mão escreveu assim, ó, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Não era um idioma babilônico, porque o rei não entendeu, e nem os astrólogos do rei não sabiam decifrar o que estava escrito. E bate daqui, bate dali, o rei prometeu ali alguns presentes, mas o povo ali tentou, os astrólogos, os cientistas ali do reino, os homens inteligentes ali, né? E nada conseguiram. De repente a rainha, ela entra na sala do trono, pastor, e diz assim, olha, tem um homem aqui no teu reino, ó rei, que poderá decifrar esse enigma, porque ele tem um espírito excelente, ele é um homem diferenciado, e o nome dele é Daniel. O rei chega para ele e diz, e é mesmo, rainha, ele consegue? Olha, eu acho que ele consegue, porque ele já revelou sonhos para o seu pai. Chama ele. Chamaram Daniel e apresentaram ele na presença do rei. Primeira pergunta que o rei perguntou para Daniel, e disse assim, Daniel, você é aquele Daniel que veio junto com os cativos? Versículo 17, ele perguntou, você é a mesma pessoa? Você é aquele Daniel que veio quando nós fomos lá e sitiamos a cidade e trouxemos o povo? Ele disse, eu sou mesmo. Aquele que orava 3 vezes ao dia, e eu oro ainda hoje 3 vezes ao dia. E eu não me intimido com o inimigo. Eu não me intimido aonde eu estou, se eu estou em terra estranha ou não, eu ainda busco a presença do meu Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos faz uma pergunta hoje, crente. Crente, preste atenção. Você ainda é o mesmo desde a sua conversão? Ou mudou alguma coisa? Se mudou para melhor, glória a Deus. Mas se piorou, hoje é dia de conserto aqui no altar de Deus. Você é o mesmo? Eu me perguntei isso. Eu falei, Deus me perguntou, tu é o mesmo ainda? Irmão, nos leva a fazer uma introspectiva na nossa vida, para ver se realmente a gente é mesmo, ou se a gente piorou, ou se a gente melhorou, é ou não é?
Então não precisa responder para mim, não. Mas pensa aí. Você é o mesmo? É o mesmo? Ainda medita na palavra? Ainda tem tempo de oração na sua vida, no seu ministério? Ainda paga o preço ou não? Ou está igual fast food aí, fora? Né? Tem lugar aí, lá no Japão, que eu morei lá no Japão, pastor. Se demora, do momento que você faz o pedido, se demorar 5 minutos, você não paga a comida. É tão rápido que é o fast food, né? Quando você pede no drive-thru, né? Você pede o alimento ali, se demorar mais do que 5 minutos, você não precisa pagar. Então hoje tem gente se alimentando da palavra, pastor, dessa forma. Comida rápida. Comida requentada, comida rápida. Nem desceu para o coração, só passou nos olhos. A palavra de Deus precisa, irmão. Nós precisamos ler, entender, compreender e deixar que ela tome o nosso ser. Porque é ela que limpa. Como é que vai limpar se não desce no coração? É ela que produz. Como é que vai produzir se não desce? E Daniel disse, sou eu. E o rei disse assim, ó, porventura, você tem a capacidade para distinguir o que está escrito aí? Daniel olha e disse assim, conheço essa letra, essa caligrafia me é peculiar. Eu estou entendendo sim, rei. O senhor pode me revelar? Posso, claramente, para mim está claro. Então me fala o que é. Me diz aí, por favor. Aí Daniel então chega e diz assim, vai lá. Segura aí, rei. Engrossa o lombo. Ele diz assim, ó, versículo 26. Esta é a interpretação daquilo que está escrito. Cortou Deus o teu reino e o acabou. Pesado foste na balança e foste achado em falha, rei. Portanto, Deus dividirá o teu reino e dará aos medos e aos persas. O rei que já estava com o joelho trêmulo, eu acredito que o rei se desmontou em todo ali, né? Aí vieram perguntar para Daniel, talvez indagar Daniel, e dizer assim, mas por que Deus vai fazer uma coisa dessa? Só porque nós pegamos o utensílio lá na casa e estamos aqui usando na festa, o que tem a ver isso aí? A gente lava e depois, né? Mas a minha Bíblia diz assim, que Deus tem ciúme daquilo que é dele. Nós estamos estudando na escola bíblica dominical, falando sobre o livro de Daniel, de Ezequiel. E nós vimos ali nas lições passadas, o que aconteceu quando o povo permitiu, ou estavam introduzindo os ídolos dentro do templo do Senhor. Não é verdade? Como que Deus estava irado e magoado com o povo. E aqui, o rei então recebe essa sentença. E o que Deus tem para nós com relação a isso aqui? E já vou encerrar, viu? Para a gente orar. Talvez eles falavam assim, mas aqueles instrumentos ali estavam lá na prateleira, estava sem uso, estava empoeirado lá, não tinha problema pegar aquilo ali e usar. Mas Deus fala para nós hoje, eu tenho ciúme dos vasos, que são meus, diz o Senhor. Nos meus vasos ninguém toca. Só eu. Eu toco para limpar, eu toco para purificar, eu toco para polir, e eu toco e faço ele para me usar. Vamos colocar em pé? Porque sou eu que sei renovar, sou eu que sei limpar, sou eu que restauro. E tudo é para a minha glória.
o teu ministério ainda tem valor para Deus, irmão. Eu não sei se você deixou empoeirar ele aí na prateleira, mas ninguém vai tocar. Se está na prateleira, quem toca é Deus. E Deus hoje te trouxe aqui para você tirar da prateleira. Porque Ele vai limpar, Ele vai purificar, Ele vai consertar. Porque Ele te chamou, porque Ele quer te usar. Vaso de Deus ninguém toca. Deus tem ciúme dos seus vasos.